Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Um bom dia. Hoje nós teremos a nossa escola bíblica dominical aqui. Eu estou na igreja, na paz do Senhor a todos os irmãos que estão entrando aí, que Deus abençoe. Nós estamos aqui na sala pastoral da nossa igreja, amém? Para dar a lição de número 8. Os irmãos, por favor, nos ajudem aí se o som estiver baixo. Acredito que o som está bom, né, irmãos? A paz do Senhor a todos os irmãos Os que irmãos, estão estou dando um entrando aí. tempinho para os Deus irmãos abençoe. entrarem, Nós estamos aqui na. para todos nós podermos participar hoje da EBD, lição de número 12, tá bom, meus irmãos? Os irmãos que forem chegando, abram sua revista aí, na lição de número 12, tá certo? Para nós lermos o texto de referência aqui, tá bom? Hoje nós não vamos cantar o hino, então nós vamos direto para a introdução após a leitura do texto de referência. O texto de referência se encontra em Salmos de número 127, tá bom? Salmos de número 127. Nós vamos fazer a leitura aqui com os irmãos, tá bom? Vou aguardar só um minutinho, só mais um minutinho, tá bom, meus irmãos? Para que os irmãos poderem estar entrando aí. Enquanto isso, por favor, os irmãos abram aí a sua revista, no Salmos de número 127. Você que não tem a revista, você pode abrir no Salmo de número 127 e 128, tá bom? Abra aí para nós lermos, fazermos a leitura junto do texto. Aqui eu estou acompanhando aqui com vocês, no celular também. Então eu vou ler os comentários. Se tiver alguma pergunta, os irmãos podem fazer, tá bom? Então vamos para a leitura do texto de referência aqui. Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, os seus amados, o sono. Pai do Senhor a todos os irmãos aí que estão chegando. Estamos juntos, meus irmãos. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Número 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados de tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim serão abençoados os homens que temem ao Senhor. Vamos ler agora a introdução aqui da nossa revista, para nós darmos início ao tópico 1. Lembrando que a aula de hoje tem por título Edificando a Família com o Temor e a Confiança no Senhor. Amém? Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Certo? Os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol de seus filhos. Tá bom? Salmo 127 e Salmo 128, vamos começar aqui do ponto de partida do tópico 1. Estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos examinar de cumprirmos com a nossa parte. Tá certo, meus irmãos? Então, essa aula de hoje, ela vai tratar muito de confiança e de temor, ok? Muito de confiança e de temor. E o princípio desta aula de hoje, é como vamos aplicar a confiança e o temor do Senhor em nossa família, tá bom? É muito importante a gente confiar e temer. E nós vamos ver que confiar e temer são coisas diferentes,
mas que andam juntas, tá certo? São como os dois braços nossos que fazem parte do nosso corpo. O temor no Senhor e a confiança no Senhor precisam andar juntas, tá certo? Vamos lá. Tópico 1, item 1. Cânticos de peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas nos Salmos 120 e 134. Também os chamamos de cânticos de romagem ou de degraus. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a continuar a caminhada. A simplicidade do vocabulário presente nos salmos de peregrinação auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor e da sua aliança com Deus. Assim, por meio desses salmos, Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. Então, os irmãos percebam que os peregrinos eles costumavam cantar este salmo e a meditar neste salmo, pois ele revelava as grandezas do nosso Deus. E isso dava a eles confiança, dava a eles firmeza, ok? Eles louvavam a Deus e se alegravam por lembrar dos feitos do Senhor. Então, os feitos do Senhor, ele nos dão confiança. O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus grandiosíssimo, é um Deus que realizou muitas coisas para o seu povo, desde a saída do Egito, e era o que eles liam nesses salmos. O quanto o Senhor foi bom para com o seu povo, o quanto o Senhor foi bom em tirar eles de uma terra estrangeira e levarem para a terra prometida, mesmo no deserto, o Senhor cuidando deles, dando nuvem, dando coluna de fogo, dando maná, dando água. E os salmos, eles cantavam esses salmos trazendo a lembrança de tudo que o Senhor havia feito. E isso dava segurança para eles, isso dava uma segurança tremenda, porque eles não cantavam apenas para glorificar, mas este cântico também enaltecia ao Senhor, obviamente, em sua glorificação, mas também trazia para eles uma base sólida de que o Senhor era quem iria guardá-los na sua peregrinação, tá certo? Tópico 1, item 2. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e dá previsão aos que o servem. O Salmo 127 é composto de duas partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir: confiar e depender do Senhor. Confiar nos propósitos e esforços humanos. A segunda parte está relacionada às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas e o relacionamento entre pais e filhos e o resultado desse relacionamento. Então, os irmãos percebam aqui que há duas palavrinhas aqui muito fortes. A confiança, no sentido de depender do Senhor, é a primeira parte que se destaca no Salmo 127, tá certo? E a segunda parte está relacionada à aliança. Entenderam aqui, meus irmãos? Dependência de Deus e aliança com Deus. Porque a dependência de Deus, eu posso me tornar apenas uma pessoa que depende de Deus pelo que Ele pode dar. Percebe? Eu sou dependente de Deus. Por quê? Porque o Senhor pode me dar muitos benefícios. O Senhor é um Deus grande, é o dono do ouro, o dono da prata, né? Então, a minha dependência ela pode estar inclinada apenas para os benefícios que o Senhor pode me dar. Então, o Salmo 127 ele tem esses dois pontos, porque ele fala da confiança e ele fala da aliança. Porque quando se trata de aliança, se trata de um pacto. Qual que é o sentido da aliança quando nós nos casamos? Nós colocamos a aliança aqui, né, com o nome da nossa esposa, a mulher com o nome do seu esposo, lembrando que eu tenho uma dona, né, entre aspas, a minha dona é minha esposa, entre aspas não, né, eu pertenço à minha esposa agora, sou um com ela. Então a aliança vai lembrar de pacto, vai lembrar de você ser fiel
a quem você fez um pacto e uma aliança. Então, é nesse sentido que eu dependo do Senhor, não só pelo que Ele pode me dar, mas porque eu tenho um pacto com Ele. Percebe? Ele é o meu dono. Entende, irmãos? A minha aliança foi feita com o Senhor, não foi feita com o mundo. Percebe? Então, por mais que as coisas possam estar difíceis neste mundo, por mais que as situações possam ser catastróficas, possam nos amedrontar, a minha aliança está com o Senhor. Então, eu dependo do Senhor não só pelo que Ele pode me dar. Eu dependo do Senhor no sentido de ter feito uma aliança com Ele. Entende? Eu fiz uma aliança com o Senhor. Então eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Por isso eu confio nele. Não pelo que Ele pode me dar, mas porque eu tenho uma aliança com Ele. Eu faço parte da família de Cristo. Agora eu faço parte do corpo que é composto do qual Cristo é a cabeça. Por isso que a minha dependência e a minha confiança está nele. Porque eu faço parte dele, eu pertenço a ele. Eu confio nele, eu tenho uma aliança com ele. Tá certo? Tópico 1, item 3. O temor de Deus e a obediência fazem a diferença. O temor a Deus e a obediência fazem a diferença, tá certo? Meus irmãos, o áudio está bom aí para quem está acompanhando? Tá tranquilo? Tá dando para os irmãos entenderem? Eu não estou usando fone, tá, irmãos? Eu não trouxe o fone para cá, então, se o som estiver bom, os irmãos me dão um toque aí para mim, por favor. Tá bom? Se tiver com algum probleminha, a gente tenta aumentar aqui e falar um pouco mais alto. O temor de Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Esse salmo destaca em que consiste a prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa. Os filhos estão à volta da sua mesa. Temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo faz a diferença quanto a realidade põe à prova ao casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e dificuldades, também na vida daqueles que estão em Cristo. Então, meus irmãos, qual é o sentido aqui? O sentido é que obedecer a Deus exige desafios. Obedecer a Deus exige negar a nós mesmos, negar a nossa carne, negar os nossos desejos. E quando se trata da família, principalmente da família aqui, o autor coloca aqui a questão dos filhos em volta da mesa, implica na grande responsabilidade que eu tenho de me negar a mim mesmo para educar os meus filhos, para ensiná-los a ele o caminho que eles devem andar, para que eles olhem para mim e vejam um princípio de obediência a Deus na vida do chefe da casa. E o autor coloca também a esposa no seu cuidado doméstico, a esposa no seu cuidado com os filhos, em preparar a mesa. Então, os irmãos percebam que a obediência ela exige uma responsabilidade muito grande no lar. Porque o homem traz o sustento e a esposa cuida da casa, e os filhos, ao observarem, vão ter a vida dos seus pais como um padrão para serem vividos. A gente percebe hoje nessa nossa sociedade caída que uma família desestruturada, um homem desestruturado, uma mulher desestruturada, muitas das vezes resulta em filhos desestruturados, em filhos que tomam atitudes e andam por caminhos catastróficos, tomam decisões e entram por caminhos horríveis. Então, esta obediência a Deus que o autor está trazendo aqui, do casal, ok? Ela precisa ser gritante ao ponto
dos filhos, de todo o ambiente familiar, possa crescer e entender que a vida cristã tem regras, que a vida cristã tem limites, que nós não andamos mais segundo as concupiscências da carne, mas nós andamos agora segundo a vontade de Deus através do Espírito Santo. Então é muito importante a gente destacar esse ponto da obediência, porque como o autor colocou aqui, a obediência sim faz uma diferença enorme. Nós não podemos desobedecer a Deus e andar segundo as inclinações do nosso coração, mas nós precisamos confiar em Deus, em oração pedir a sua orientação, em leitura bíblica pedir a sua orientação, e obedecendo a Deus, Ele vai nos guiar para o caminho segundo o qual Ele estabeleceu e vai ser o melhor para nós e para a nossa família. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar agora o tópico 2. O tópico 2 aqui, tá bom, meus irmãos? Vamos iniciar o tópico 2. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus. Isso é incrível, né? A gente acha às vezes que pelo nosso braço, que é pelas nossas forças, mas não é, meus irmãos. É pela dependência de Deus. Nós somos o que somos porque Deus está conosco. Nós chegamos aonde nós chegamos porque Deus está conosco. Nós vamos conquistar algo bom nesta vida porque Deus está conosco e porque nós somos dependentes dele. Destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Neste tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus, em que consiste viver essa dependência, ok? Vamos destacar os benefícios de quem vive na dependência de Deus e também destacar o que consiste essa dependência. Tópico 2, item 1, o Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificar no sentido de construir. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivessem sob a direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo para demonstração de um plano que foi edificado fora dos planos de Deus e foi a ruína. A Bíblia Vida Nova comenta: os esforços humanos dissipa-se sem orientação divina, ok? Principalmente em dias nos quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos. É de suma importância submetermos os nossos planos e sonhos também quanto a constituir uma família ao Senhor e buscar a sua vontade, tá certo, irmãos? Então, perceba, este salmo aqui, este versículo do Salmo 127, do versículo 1, é muito incrível, porque ele diz, o salmista declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No sentido do lar, qual precisa ser a base sólida, irmão? Aonde que inicia a nossa edificação? A edificação da nossa casa, a edificação do nosso lar. Ela começa sendo edificada nos padrões da palavra de Deus. Ela precisa ser orientada pela palavra de Deus. Nós não podemos edificar o nosso lar segundo os nossos próprios planos, segundo o nosso senso de justiça, não é verdade? Segundo aquilo que nós achamos certos. Mas nós temos que edificar a nossa casa segundo os padrões e orientações da palavra de Deus, meus irmãos. E todos nós bem sabemos que não é uma tarefa fácil. Mas nesta tarefa, que não é fácil, o Senhor irá nos ajudar. O princípio, meus irmãos, é a oração. O princípio é todas as nossas decisões serem pautadas através da oração e da orientação do Senhor, conforme a sua palavra. Deus jamais vai nos deixar confundidos. Deus jamais vai nos deixar ao léu sem uma orientação, meus irmãos.
E nós bem sabemos que alguns princípios precisam ser tomados no âmbito familiar. Então, é o Senhor que precisa edificar a nossa casa. E é o Senhor que precisa ser a nossa primeira escolha. E quando eu digo isso, parece que fica meio confuso, mas não fica. Porque, veja bem, quando um pai de família sai para trabalhar, ele vem trazer o seu sustento para casa. Mas o trabalho ao qual ele está indo para trazer o seu sustento foi uma porta que o Senhor abriu. Então, ao trabalhar, ele vai trabalhar, obviamente, para cumprir o seu papel como empregado daquela empresa, obviamente, mas também ele vai trabalhar lá sendo grato a Deus, porque foi Deus quem abriu aquela porta. Percebe? Então, o sustento que ele vai trazer para casa é de algo que o Senhor preparou, é de uma porta que o Senhor preparou. Então, o meu testemunho, então a minha vida, eu ser um bom empregado, um bom funcionário, vai de encontro com aquilo que Deus me deu. Porque foi o Senhor que... Então percebe que quando o Senhor edifica, os meus princípios são os princípios bíblicos, são os princípios de adorar a Deus não só com palavras, mas de adorar a Deus com a vida, de adorar a Deus com o meu trabalho, de adorar a Deus com a educação que eu dou para os meus filhos, com o exemplo que eu dou para os meus filhos. Percebe? E tudo isso por quê? Porque eu sei que quem edificou a base da minha casa... A base da educação espiritual do meu lar foi a palavra de Deus. Então, tendo a palavra de Deus, toda a minha vida ela será pautada dentro dos princípios que estão na palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Por isso que a nossa casa, por isso que a nossa família, ela precisa ser edificada pelo Senhor e pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Tópico 2, item 2. O salmista ainda declara, o Senhor que guarda a cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Naquele tempo eram construídas as chamadas cidades-estados, que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas, cercadas por muros maciços. Tinham torres e portões. Mantinham sistemas de defesas. A Bíblia King James, ela diz o seguinte: o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço valem a pena se não estiverem sobre a bênção do Senhor. O arrogante confia apenas ou principalmente em si mesmo, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e orientação do Senhor. Tal princípio é aplicável também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Então perceba que o texto que é destacado aqui das Escrituras é este daqui. O salmista declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, primeiro, perceba que há sentinela na frase. Perceba que havia muros construídos. Perceba que havia segurança. Perceba que era até exagerado. Eram muros construídos contra exércitos que poderiam entrar nas cidades. E as casas e as fortalezas eram construídas acima dos muros que protegiam a cidade. Então era uma segurança absurda para a época. Mas o salmista vai dizer que se o Senhor não guardasse a cidade, em vão vigiaria os sentinelas que estavam nas torres para proteger a cidade. E o que isso se aplica, irmão, à minha vida? Se aplica que a nossa parte, meus irmãos, precisa ser feita. Porque eu já vi, eu preciso dizer isso aqui, eu já vi pessoas usarem esse texto de uma forma errada, em dizer, tá vendo? A gente não precisa fazer nada, é o Senhor que cuida da nossa casa. Negativo. A gente precisa fazer a nossa parte sem deixar de confiar no Senhor. Percebe? Tem sentinela, tem muro, tem proteção, mas isso não pode me trazer orgulho.
isso não pode me trazer soberba, isso não pode fazer com que eu me ache protegido pelas minhas próprias forças. Ah, eu sou um homem inteligente, o salário que eu ganho é um salário muito bom, né? Não, meus irmãos, e você pode conquistar um bom salário, você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa que te cause uma influência muito grande no seu âmbito de trabalho, na comunidade que você participa, mas acima de nós está o Senhor. Então, em vão é as nossas forças se a gente deixar de confiar no Senhor. Percebe? O Senhor é o princípio da nossa segurança, o Senhor é o princípio da nossa adoração, o Senhor é o princípio de tudo. Então, tendo o Senhor como princípio, todas as nossas ações estarão debaixo da orientação divina. Por isso que ele fala, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Percebe? Então tem que ter segurança, tem que ter vigia, mas acima de tudo tem que ter o Senhor. Então é o Senhor que vai dar o aviso de que o inimigo está chegando, é o Senhor que vai dar a inteligência para o sentinela, é o Senhor que vai dar inteligência para o pai de família, é o Senhor que vai orientar-nos quanto às decisões que nós iremos tomar. Por isso, precisa a gente fazer a nossa parte, mas esta parte não implica em arrogância e soberba. Esta parte implica em saber da nossa responsabilidade e também entender que o Senhor está lá conosco, nos guiando, nos orientando quanto à segurança. Um exemplo disso, nós voltamos agora com os nossos cultos presenciais. Minha máscara está aqui, tá, irmãos? Ó, tá aqui a máscara. Só tirei para dar aula para os irmãos. Então perceba, tem normas aqui na igreja, há espaçamento, algumas regras estão aí. Por quê? O culto voltou, mas a nossa parte precisa ser feita. Deus vai guardar aquele que vigia, Deus vai guardar aquele que é prudente, percebe? A gente tem um versículo na palavra de Deus que fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse não tentarás o Senhor teu Deus eu chego aqui, eu sei que aqui é um bairro perigoso, né? Aí eu vou pegar, eu vou deixar o meu carro com as janelas abertas, vou deixar a minha chave no contato, porque o Senhor guarda. Opa! Eu estou tentando, Senhor, meu Deus. A minha parte precisa ser feita. Eu sei que aqui é um bairro perigoso, estou saindo, fechando o vidro, tirando a chave do contato e fazendo o que eu estou fazendo. Fiz a minha parte, o Senhor vai guardar o meu carrinho que está lá fora. Esse princípio é para a nossa vida. Se tem regras estabelecidas, vamos cumprir as regras. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser exemplos, e aí Deus vai cuidar do resto, Deus vai se responsabilizar pela nossa saúde, Deus vai se responsabilizar pela nossa vida. Amém? Nós estamos chegando ao final da nossa live aqui, para o tópico 3, amém, meus irmãos? Temos 28 minutos aí, aguarda só mais um pouquinho, meus irmãos, só mais um pouquinho, tá acabando, tá bom? Tópico 3, não é fácil, eu sei que não é fácil ficar na live aí, né? Mas nós vamos aí, vamos dar prosseguimento. Tópico 3 para nós finalizarmos aqui, tá bom? Os benefícios do temor ao Senhor. Tem benefício em temer a Deus, hein? Que coisa linda. Vários termos são usados para definir temer a Deus. Reverência, respeito, honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Tá certo? Olha que legal isso aqui, irmãos. Um dos princípios fundamentais. O que é temer a Deus? Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, eu posso dizer, temo a Deus, mas não obedeço. Eu posso dizer, eu temo a Deus, mas eu não oro. Eu posso dizer, nossa, eu temo a Deus, mas eu não leio a Bíblia. Eu falo, eu temo a Deus, mas eu não respeito as pessoas. Eu temo a Deus, mas eu puxo o tapete dos outros. Eu temo a Deus, mas eu vivo uma vida aí desgarrada segundo os meus próprios deleites e vontades. Então, o temor do Senhor, quando eu digo eu temo a Deus, eu tenho que ter a consciência de entender. Se eu temo a Deus,
eu ando segundo a sua vontade, eu ando segundo os seus desígnios e eu tenho a sua palavra como minha regra de fé e prática. A prova de que eu temo a Deus, é de que eu aplico a sua palavra na minha vida e tento, com a ajuda do Espírito Santo, viver todos os dias segundo os padrões e orientações da palavra de Deus. Tá certo? Tópico 3, item 1. Bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena. Que maravilha, hein, meus irmãos? Completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Interessante observar que Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas deste mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. Jesus trabalha a questão espiritual, conforme podemos verificar no Sermão da Montanha. Está lá em Mateus capítulo 5, tá certo? No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Nesse sentido, é preciso fazer um alerta a uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas as bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão, tá certo? Então, o autor vai nos dizer aqui algo tremendo. Temer a Deus, cumprir os seus desígnios e vontades, ele consiste em uma bênção de ter a felicidade plena. Irmão, estou passando uma prova terrível, mas eu não consigo explicar, eu sou muito feliz. Dá vontade de eu correr, pular, exaltar, cantar, mesmo passando por momentos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo terrível, de muita gente enfrentando esta enfermidade, mas dentro do nosso coração reside uma alegria e uma confiança tremenda. Por quê? Porque nós vivemos a alegria plena do Espírito Santo em nossa vida. Esta alegria, ela não consiste em bens materiais. Esta confiança não consiste no homem, mas nós confiamos em Deus e sabemos que tudo que Deus faz, que tudo que acontece é da plena vontade dele. E assim como Romanos diz, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que vive pelo seu decreto, pelaquele que vive pela sua palavra. Então a nossa alegria é uma alegria verdadeira, a nossa alegria não é uma alegria que vem de algo que a gente conquistou, de algo que um bem material. Não, meus irmãos, a alegria do bem material, a alegria terrena, ela é passageira. Nós conquistamos algo e logo em seguida a gente já quer conquistar algo melhor. A alegria do momento ela passa, porque agora a gente estamos lutando para conquistar algo melhor do que aquilo. Mas a alegria do Espírito Santo, de quem teme a Deus, de quem faz a sua vontade, é uma alegria plena, uma alegria eterna, é uma alegria constante. É uma alegria que reside no nosso coração, porque é uma alegria que vem de alguém que é eterno, que vem de alguém que é verdadeiro, que vem de alguém que está acima de nós. A alegria do Senhor é a alegria verdadeira, é a alegria que nos faz confiar, é a alegria que nos faz caminhar, é a alegria que mesmo chorando fisicamente, meu espírito está próximo, meu espírito está alegre. Eu me alegro na presença de Deus, porque a minha alegria não é terrena, a minha alegria vem do Senhor, a minha satisfação ela vem do Senhor, e essa é a bênção que Deus quer dar para o seu povo, a alegria plena no Espírito, a felicidade de ter o Espírito Santo na nossa vida, que mesmo atravessando momentos difíceis, até mesmo de luto, o Senhor está conosco, nos guiando, nos orientando e nos levantando para a sua honra e para a sua glória. E aqui fica a reflexão no final, conforme o irmão colocou aqui, o nosso comentarista. O alerta há uma infinidade de pessoas que estão tendo relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas as bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão. Percebe? Nós não podemos servir a Deus pelo que Ele pode dar. Nós temos que servir a Deus e temê-lo pelo que Ele é. Tópico 3, item 2. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem.
Duas lições aprendemos aqui. Uma, embora Deus seja em favor dos seus enquanto dormem, estes devem trabalhar. Devem se manter ocupados. O trabalho é uma bênção do Senhor. Número 2, a segunda lição é que eles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho. Desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto, além de ser sustentado, ter o seu sustento próprio. Será um canal de bênção para os que estiverem necessitados, bem como desfruta da bênção do contentamento. Então, meus irmãos, perceba aqui. Comerás do fruto de seu trabalho e irás bem. É um dos aspectos do Salmo 128. Isso nos implica a responsabilidade de trabalhar, meus irmãos. A gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode se entregar, se render. Deus não nos criou para estarmos estagnados e parados. Não. Deus abre a porta para nós precisamos fazer isso com alegria. Nós não podemos, irmão, de jeito nenhum ser preguiçoso. Provérbios vai dizer que Salomão olhou para o preguiçoso e falou, vai aprender com a formiga, rapaz. Vai trabalhar. Entendeu? Então essa responsabilidade é muito grande. Nós vamos comer do fruto do nosso trabalho. Então o nosso trabalho é uma porta que Deus abriu, nesse sentido, para nós trabalharmos, para nós exercermos o nosso horário, para nós cumprirmos com a nossa obrigação. Temer a Deus implica na responsabilidade que temos com o trabalho, meus irmãos. Não tem como a gente fugir desta responsabilidade. E algo incrível é que o nosso trabalho vai poder ajudar o necessitado também. O nosso trabalho vai fazer com que a gente ajude outras pessoas também. Então a bênção de Deus está para nós no sentido de que eu preciso entender a minha responsabilidade, porque temer ao Senhor também implica em trabalho, também implica em responsabilidade. E quando eu falo trabalho aqui, o próprio autor vai dizer que é um trabalho honesto. Não é um trabalho onde eu ganho dinheiro, eu conquisto as coisas com dinheiro sujo. Percebe? Não é dinheiro sujo não, meus irmãos. Não é ganhar as coisas com corrupção, com engano, com mentira, com assinatura em um documento que vai prejudicar a um para beneficiar a outros. Não é ganhar dinheiro com roubo, defraudando, negativo. A bênção de Deus está no trabalho honesto. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Todo trabalho que é corrupto, ele tem consequências. Nós conhecemos pessoas que viviam enganando os outros, construindo coisas, adquirindo coisas com dinheiro sujo, e o final dessas pessoas foi um final catastrófico. O dinheiro corrupto, ele tem um final sujo. O dinheiro corrupto não vem de Deus. Por isso que o autor coloca aqui, que seu trabalho seja digno, seja honesto, arrume um emprego, vai trabalhar direitinho. Você ganha pouquinho, mas o seu pouquinho vai ser abençoado e vai se tornar muito. Não precisa estar enganando ninguém, não precisa estar comprando coisas ilícitas, não precisa você estar roubando outros lugares, outros estabelecimentos para ganhar dinheiro sujo, não, meus irmãos. Isso não vem de Deus, não. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é pouco, porque é corrupto. Vai acontecer lá como Ageu. Vai cair no sactel furado, você nem vai ver. É tudo maldição. Dinheiro sujo, dinheiro lavado, dinheiro corrupto é sujo, é do maligno. Não tem a bênção de Deus. Aqui o comentarista diz, você precisa trabalhar, mas que o seu trabalho seja honesto, seja digno. É um trabalho digno, é um dinheiro limpo. Percebe? É pouquinho. Nós não vivemos em uma igreja que a maioria é rico. A maioria é de classe média para baixo. Mas é um dinheiro abençoado, porque é fruto de um trabalho honesto, de um crente que teme a Deus e de que cumpre os seus desígnios. É pouco, mas o pouco com Deus é muito. Então, não reclame. Vai vivendo, meus irmãos, porque quem cuida de nós é o Senhor. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Então a gente faz a nossa parte, porque Deus está conosco e Ele vai nos ajudar, vai estar conosco, nos orientando, nos guiando e cuidando de nós.
Último ponto, meus irmãos. Último ponto. Círculo familiar. O salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e à sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e nação. É possível interligar este testemunho com o Salmo 127, pois a pessoa que teme a Deus e procura viver de acordo com a vontade de Deus, antes de constituir família, procura conhecer a vontade de Deus, bem como em todo o desenvolvimento da construção de um novo relacionamento. É a vivência do Senhor edificando a casa. Notamos a sequência: temor, sabedoria, formação do lar e manutenção. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então está aqui, irmãos, 4 pontos importantes. Primeiro, sabedoria, temor em primeiro lugar. Precisamos temer a Deus, e quem teme a Deus vive segundo as orientações bíblicas. Pedindo sabedoria para Deus, para poder aplicar a palavra de Deus na nossa vida de maneira certa. O temor é o número 1. O temor nos estimula a estudar a palavra de Deus, a orar e a estudar a sua palavra e a entender os seus decretos e desígnios. Segundo, é pedir sabedoria para Deus para aplicar os desígnios no Senhor na nossa vida. Terceiro, a formação da família, ok? E a manutenção do lar. Então veja, tem que ter temor, tem que ter sabedoria e tem que ter manutenção. Então são 3 pontos importantes. Eu temo a Deus, vivo de acordo com a sua palavra. Oro e peço orientação do Senhor quanto à minha vida, à minha família, peço sabedoria para Ele. E terceiro, Ele me ajuda na manutenção da minha família, na manutenção do meu lar. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe da minha vida espiritual que precisa ser reformado, que precisa ser trabalhado. Então o Senhor, Ele cuida de nós de uma maneira incrível e tremenda, tá certo, meus irmãos? Gostaria de ler a conclusão aqui, tá bom? Os salmos que aqui estudamos trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, que nele confiam e buscam viver de acordo com a sua palavra. Amém, meus irmãos? Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Mais uma EBD, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Guarde o que você ouviu nesta manhã. O temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Então temam a Deus e procuram viver de acordo com a sua palavra. Quero lembrar os irmãos que a partir de domingo que vem a nossa EBD volta à sua normalidade, volta a ser presencial, tá bom? Dentro daqueles limites, ok? Durante a semana o pastor vai mandar nos grupos aí as orientações para a EBD. E lembrando que hoje à noite nós temos a nossa live presencial. A nossa lista já está completa, tá bom, irmãos? Já temos 43 pessoas aí, segundo a nova medição que fizemos aqui. Nós só vamos poder receber 43 pessoas na sua totalidade. Não pode passar disso. Nós já estamos com a lista completa. Pedimos a compreensão dos irmãos aí quanto a isso. Não é um momento fácil, é um momento de adaptação, mas a gente vai se achando, tá certo? Mais tarde o pastor vai postar mais uma vez a lista dos membros que estarão no culto hoje à noite, tá bom? E na terça os irmãos já vão mandando o nome para o pastor, podem mandar para mim, os que querem participar do culto de terça, que a gente já vai montando a lista para terça, para quinta e para domingo que vem. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos a live de hoje. Senhor, obrigado por esse momento que estivemos estudando a Tua Palavra. Rogamos para que o Teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, que possamos temer a Ti e aplicar os Seus ensinamentos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E até a noite para quem estiver aqui. Quem não for vir, não se esqueça, tem live, hein? Se conecte no Facebook da nossa igreja e nos acompanhe pela live. Que Deus te abençoe.